nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos do sacerdócio, meus irmãos em Cristo. A Igreja Ortodoxa iniciou ontem, 15 de novembro, um período de jejum que antecede a festa da Natividade de Cristo. Entramos em mais uma temporada de jejum da Igreja Ortodoxa, graças a Deus. Meus irmãos, cada temporada de jejum, como essa que estamos vivendo, é uma oportunidade para nós nos lembrarmos de nossos pecados e nos arrependermos. E cada festa é uma oportunidade de nós adentrarmos no mistério do evento que nós iremos celebrar. E nós agora nos estamos preparando para receber o Deus encarnado entre nós, para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas pessoas se atentam a isso no Ocidente, mas nós ortodoxos jejuamos boa parte do ano. E essas regras de jejum, de modo geral, estão descritas em um livro chamado Typikon. Typikon é um livro da igreja que serve como um guia, um leme para as festas e suplementos litúrgicos do calendário da igreja. Isso é o Typikon. Os cantos que nós fazemos na igreja, que são tropárions, cantos que são cantados cantos e leituras, né? São cantados em vésperas, matinas. Todos eles têm como guia o Typikon. O Typikon indica em cada local que está a leitura ou canto que a gente vai fazer no decorrer do calendário litúrgico do ano. E sobre os jejuns em si, tradicionalmente, tirando algumas exceções, todas as quartas e sextas-feiras do ano são mantidas como dia de jejum. Quarta. Por que quarta? Cristo foi traído em uma quarta. Por que sexta? Porque ele foi crucificado em uma sexta. Então, retirado algumas exceções durante o ano, todas as quartas e sextas nós jejuamos. Então, seria isso. Não nos alimentamos de carne, ovos, laticínios, peixe, vinho ou azeite de oliva. Além desse jejum semanal que percorre o calendário da igreja, nós também ortodoxos conservamos 4 períodos de jejum durante o ano. A Grande Quaresma, todos conhecem. O jejum dos Santos Apóstolos, que poucos conhecem. O jejum da Natividade, que nós estamos vivendo agora, e o jejum da Dormição da Mãe de Deus. Então são 4 temporadas, 4 períodos de jejum durante o ano. E cada um desses períodos tem as suas próprias características. Por exemplo, da Grande Quaresma, nós não temos uma data fixa de início, porque a Páscoa mesmo é uma data móvel. Do mesmo modo, o jejum dos apóstolos depende das datas móveis para ter seus dias reduzidos ou estendidos. Também existem variações gerais conforme cada jurisdição da Igreja Ortodoxa quando se trata de azeite, vinho, peixe, frutos do mar, esse tipo de coisa. Existem algumas tradições que são próprias de cada jurisdição, mas nós vamos tratar aqui do jejum da Natividade de modo breve e de um modo mais geral. Esse jejum da Natividade foi fixado no século VII e foi inspirado no grande jejum da Quaresma que antecede a Páscoa, por isso os 40 dias. Mas ele traz em si um fundo teológico muito bonito. São Simeão de Tessalônica, que é um grande comentador litúrgico da igreja, diz que esse jejum de 40 dias de Natal remete ao jejum de Moisés, que depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, recebeu a inscrição das palavras de Deus em tábuas de pedra. Mas agora, nós jejuamos não para esperar a lei de Deus inscrita em uma tábua. Nós esperamos o próprio Deus encarnado. Então, apesar dessa semelhança de 40 dias, apesar disso, desse fundo teológico bonito também, esse jejum ele é mais leve que o jejum da Grande Quaresma. Ele é menos estrito. No Typikon, diferente do jejum da Grande Quaresma,
Este jejum da natividade é permitido o consumo de peixes aos sábados e domingos. E essa regra, ela foi afrouxada pela maioria das jurisdições por conta da condição da vida de cada um. Lembrando que essas regras, elas são, no geral, monásticas, mas na igreja ortodoxa a gente não tem diferença da espiritualidade monástica para a espiritualidade de um leigo, ok? O evangelho não foi escrito para monges, a santidade não é aberta somente para monges, a comunhão não é só para monges. Então, apesar dessas regras serem escritas para monges, no geral, nós usamos essas regras, ok? Só que existem algumas particularidades. Então, por conta disso, as jurisdições, a maioria delas, afrouxou essa regra e o peixe foi aberto, o consumo de peixe, para segundas, terças e quintas, durante esse período de jejum. Muitos se perguntam o motivo do peixe ser permitido. Por que peixe, não frango? Por que peixe, não carne de boi? São dois motivos, um histórico e um teológico. Primeiro, modo curioso, os antigos não acreditavam que o peixe tinha sangue. Então, para eles, tecnicamente, o peixe não era carne. E o segundo motivo é que o peixe é o único animal que Cristo multiplicou, ofereceu e se alimentou. Até hoje, o peixe é o único animal que os monges se alimentam, por exemplo. Então, existem essas particularidades. Apesar do peixe ser permitido nesses dias, nós mantemos, como no decorrer do ano, as quartas e sextas-feiras como dia de jejum estrito, sem consumo de carne, laticínios, produtos de origem animal e etc. Na última semana do jejum, que é do dia 20 até o Natal, nós eliminamos o peixe e mantemos o jejum estrito, independente do dia que isso cai. Em termos de horário de alimentação, o Tipicon também informa sobre isso. Quando se trata de leigos, a Igreja Ortodoxa adotou o cânone 19 de São Niquiforos, que abre espaço para alimentação após o meio-dia. Nos jejuns, nos mosteiros, no geral, se mantém a antiga regra de se alimentar somente após a hora nona, que são as 3 horas da tarde. Mas essa questão de horários, não se fixem muito nisso. Tudo é feito conforme a possibilidade de cada um. Tentem reduzir um pouco a alimentação, comer de modo mais simples, manter as restrições estipuladas de carne, laticínios e etc. Não se preocupem muito com essa questão de horário. Claro que todos são bem-vindos para seguir de maneira estrita isso. Uma coisa importante, evidentemente que grávidas, idosos, crianças, pessoas enfermas estão dispensadas do jejum. Tudo é feito conforme a possibilidade de cada um. Mas aqueles que não podem participar do jejum, por algum desses motivos citados, conversem com o padre, conversem com seu pai espiritual, para não perder os benefícios desse período de jejum. Tentem ajustar algumas coisas conforme as possibilidades de cada um. A igreja, meus irmãos, ela oferece o jejum como uma disciplina ascética, não como uma tortura. Lembrem sempre disso. Então, repassando, nada de laticínios, carne, produto de origem animal, até o dia do Natal. Peixe pode ser consumido todos os dias, exceto as quartas e sextas-feiras, e na última semana antes do Natal. E quem conseguir, permaneça sem alimentar-se até a hora sexta, ou seja, o meio-dia. Essas são as regras gerais. Mas, por que jejuar? Por que do jejum? Meus irmãos, a igreja pede que nós jejuemos não como uma punição ou como uma via de sofrimento. Não é desse modo. A igreja oferece o jejum como um meio de cura. Toda disciplina ascética da igreja ortodoxa é um caminho de cura.
E os santos conectam o nascimento das paixões da carne ao ventre, ao estômago. E de fato, a queda do homem, entre tantas outras coisas, foi a quebra de um jejum, como dizia São Basílio. Então o estômago é o nascedouro e o alimentador de muitas paixões. São João Anão, que era um santo asceta da igreja, ele tinha uma analogia interessante sobre o jejum. Ele dizia o seguinte: quando um rei estrategista deseja invadir uma fortaleza que está bem guarnecida, bem fortificada, esse rei não ataca a fortaleza diretamente, porque ele não vai conseguir entrar. Ele vai perder força, vai perder soldados, vai perder número por conta disso. Vai ser uma perda de tempo. Um rei inteligente, estrategista, cerca essa fortaleza. E quando ele cerca essa fortaleza, mais cedo ou mais tarde, os soldados que estão dentro dessa fortaleza irão morrer de fome, porque nada entra e nada sai dali. São João dizia que estes soldados inimigos são as nossas paixões. E o cerco que esse rei estrategista faz nessa fortaleza é o jejum. É uma analogia muito interessante. Mas vejam, o jejum, meus irmãos, não se trata somente de alimentação. O mais importante é entender que o jejum nunca é separado de oração, arrependimento e da participação nos mistérios da igreja. Isso é muito importante. O jejum não é dieta. O jejum não é parte da busca por um corpo ideal. Apesar de que, se fosse uma dieta, muitas pessoas que arrumam desculpas para não jejuar estariam correndo para fazer. Meus irmãos, é vergonhoso que um jovem saudável tenha tanta pena de si mesmo ao ponto de não jejuar. Quantos se preocupam com micronutrientes, macronutrientes na hora de melhorar a performance na academia? São leões na hora de admirar os próprios corpos, mas comportam-se como moribundos na hora de entregar a luta a Deus. E é curioso que hoje a ciência defende o jejum. A autofagia causada pela janela de alimentação, o tal jejum intermitente, tem sido propagado como uma maravilha. E muitos correm para fazer. E é mais interessante ainda que um monge ou um leigo devoto que alimenta-se após da hora nona, em dia de jejuns estritos, após as 3 da tarde, esse é chamado de fanático. Isso é chamado de fanatismo. As pessoas simulam até desmaio só de pensar em ficar sem comer até as 3 da tarde. Mas jejum intermitente, isso é bom. Por que é assim? Porque os tempos que preparam a vinda do anticristo chegaram. Quer vocês queiram ou não. E tudo que é uma paródia de Cristo e das práticas da igreja é pregado como a última grande descoberta. Mas é claro, totalmente separado de Cristo e da igreja. Então nós não podemos nunca correr o risco de cair nessa armadilha de separar o jejum da oração e do arrependimento. Não podemos separar o jejum da vida em Cristo. Outra coisa importante é que, como dito, muitos não têm condições físicas de jejuar. Repetindo, grávidas, enfermos, idosos, crianças e etc. Estes muitas vezes não podem manter a restrição alimentar, mas todos têm condição de fazer o jejum dos sentidos. Para esse jejum não tem desculpa. Para esse jejum não existe desculpa. Então evitem músicas, filmes, jogos, atividades que são diretamente contrárias à vida espiritual saudável. Limitem o conteúdo mundano em suas vidas. Aproveitem para fazer uma leitura espiritual nesse período.
ler as Escrituras acompanhados de algum santo padre, esse tipo de leitura ajuda na nossa caminhada de jejum. Outra coisa, refreiem os lábios, cuidado com as intrigas e as fofocas, reduzam as atividades contrárias aos mandamentos de Cristo. É importante dizer que esse é um momento propício para a confissão sincera. Meus irmãos, Deus não exige que nós sejamos sem pecado. O que Ele exige é que nós nos arrependamos. Façam um exame de consciência sincero, confessem. Esse ambiente de luta espiritual, desses períodos de jejum, é favorável ao abandono de hábitos nocivos. Vejam, quantos jovens estão escravizados pela pornografia nos dias de hoje? Tomem uma decisão, não aceitem ser marionetes do demônio. O jejum feito de modo estrito, junto da igreja, favorece essa luta. Tomem uma decisão. Quantos são escravos da própria razão? Quantos estão perdidos em filosofias vãs? É uma boa hora para ceifar tudo isso da vida. Se algum de vocês está iludido pelo ecumenismo, arrependam-se, confessem a verdade da ortodoxia. Quem está perdido no esoterismo, no perennialismo, uma doença especialmente presente no Ocidente, confessem, arrependam-se. Quem se vê acima do próximo por causa de uma conta bancária recheada de números, humilhe-se. O dinheiro não é seu, ele está com você agora. Mas se você não socorrer o próximo, sua condição confortável se torna uma âncora que lhe puxará direto para o inferno. Meus irmãos, se não estamos dispostos a lutar, a sangrar, se não estamos dispostos a manter o nome de Cristo em nossos lábios, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Se não estamos dispostos a isso, é perda de tempo restringir a alimentação. Se não estamos dispostos a levar a sério o arrependimento e a rotina de oração, tanto faz se nós comemos carne ou não. Não é isso que irá nos justificar. Se atentem a isso. E saibam, meus irmãos, tenham em mente que Deus envia uma graça especial durante as festas da igreja, uma graça abundante para aqueles que participam dessas festas com jejum, arrependimento e oração. Meus irmãos, o jejum ajuda o homem a separar sua mente das coisas mundanas, move o seu nus em oração, inclina o coração à união com Deus, limpa nossos corpos dos impulsos carnais. Se nós jejuarmos do estômago, mas principalmente dos sentidos e dos hábitos nocivos, pouco a pouco nosso coração de pedra se transforma em uma manjedoura. E nós vamos conseguir celebrar dignamente a encarnação de Deus no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, o Natal de vocês vai ser muito diferente se vocês jejuarem com a igreja. Experimentem fazer isso esse ano. Bom jejum a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.